A biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra completou há dias 100 anos. A propósito da data, o jornalista Pedro Ribeiro conversou com Rui de Figueiredo Marcos, diretor da biblioteca. Muito bem, vamos estar durante os próximos minutos à conversa com o professor Rui de Figueiredo Marcos, é diretor da biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que completou recentemente 100 anos de vida, foi precisamente no passado dia 13. Professor, muito obrigado por nos receber aqui nesta sala chinesa. É uma sala também com história, como a faculdade, como a biblioteca. É uma história de 100 anos que podemos contar em algumas palavrinhas. Realmente a biblioteca comemora os seus 100 anos de existência, exatamente porque a nossa biblioteca surge no quadro de uma famosa reforma dos estudos jurídicos, que é a reforma dos estudos jurídicos de 1911. É uma reforma notável, porque é uma reforma que foi cuidadosamente preparada, tendo como imagem de fundo a internacionalização. Não se pode dizer, provavelmente, e é curioso, que tenha sido uma reforma ditada pela implantação da Primeira República. Com ou sem Primeira República, a Faculdade de Direito de Coimbra teria fatalmente modernizado o seu ensino jurídico, até porque a lei que aprova a reforma é praticamente uma, digamos assim, uma transcrição, uma recepção integral da proposta oriunda da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito realmente, dados o prestígio dos membros que compuseram esse projeto de reforma, os seus grandes mentores, o professor Machado Vilela, o professor Marnuque Sousa, o professor José Alberto Reis, de maneira que eram pessoas de tal prestígio e a reforma é de tal maneira entretecida exclusivamente por coordenadas científicas que realmente o Governo limitou-se a aprovar na íntegra a proposta oriunda da Faculdade de Direito. É realmente nesse quadro que surge a biblioteca, exatamente porquê? Porque a reforma de 1911 é uma reforma que tinha uma ideia cimeira, que era a ideia de que realmente o professor devia alimentar permanentemente o seu ensino com a investigação, ou seja, a investigação é que faria representar ou faria respirar o seu ensino numa permanente modernidade. Em termos de professores, os próprios alunos investigam? Os alunos também investigam, evidentemente que essa missão hoje em dia incumbe mais ao professor, naturalmente, mas os alunos também já têm umas sementeiras, digamos assim, de investigação. E esta ideia realmente é uma ideia notável da reforma de 1911. Ou seja, no fundo, levar o aluno a acompanhar o raciocínio do professor e levá-lo a pensar por si próprio. E, portanto, é pensar por si próprio que está na base da própria investigação e, para isso, é necessária a biblioteca. Até chegar aqui a esta sala, reparei que, de facto, há estantes pelos corredores. Esta biblioteca, como sabemos, está dispersa. São mais de 400 mil volumes. Há 40 mil requisições anuais. Quando é que este problema da casa da livraria se resolve? Bom, a nossa biblioteca tem um recheio valiosíssimo. Enfim, é uma biblioteca que rivaliza em grandeza com qualquer das grandes bibliotecas jurídicas europeias. Diria que tem mesmo uma posição destacadíssima. Agora, realmente a sua grande maleita é realmente ela serpentear por toda a faculdade, enfim, está no Instituto Jurídico, realmente está no sótão da própria torre da universidade, enfim, é uma biblioteca quase que espreita a cada esquina, enfim, abrange todos os corredores, etc. Realmente que isso é um grande problema. Agora, curiosamente, apesar desta dispersão, que é uma maleita, digamos assim, sobretudo em termos de operacionalidade, é uma biblioteca que tem uma alma própria, e isso é muito importante, ou seja, é uma biblioteca com sentido. E qual é esta alma própria da biblioteca? É, desde logo, não ser uma biblioteca exclusivamente jurídica.
como nós sabemos, e hoje em dia isso nota-se cada vez mais, o direito explica-se genética e funcionalmente muito por aquilo que não é. Quer dizer, há fatores extrajurídicos, como nós vemos agora, razões de ordem económica que impulsionam muitas vezes e desviam o direito até das suas rotas próprias, e por conseguinte a Biblioteca da Faculdade de Direito não é uma biblioteca que descure também setores da cultura que são determinantes na própria historicidade do direito, e por isso é que vemos também as estantes da Biblioteca da Faculdade de Direito povoadas por livros de economia, de sociologia, de história, de antropologia, de várias áreas que realmente são fundamentais para a compreensão do direito. Aguardam, portanto, como disse há pouco, um edifício próprio, não é? Havia a possibilidade de avançarem para o Palácio dos Melos, na antiga Faculdade de Farmácia. Há um projeto também de Cisa Vieira que está pronto há 3 anos, mas a verdade é que a verba do Orçamento de Estado desapareceu. Assim vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Sim, exatamente, tem toda a razão. Realmente a verba que estava destinada esfumou-se, não se esfumou a nossa esperança. Esperemos que agora se possa inscrever no reitorado deste nosso novo reitor essa preocupação, e realmente inscrevendo isto no seu reitorado, realmente ele inscreverá também seguramente o seu nome no livro de cintilâncias, digamos assim, no livro dourado da Universidade de Coimbra. Eu até me atreveria a dizer um pouco, oxalá seja premonitório, temos uma belíssima biblioteca joanina geral, oxalá possamos ter uma segunda biblioteca joanina da Faculdade de Direito, já que o nosso reitor atual também é João, enfim, e portanto é um voto que eu tenho, enfim, seguramente ele também acalentará, mas realmente nós não sabemos das possibilidades, se isso cabe realmente no possível, e verdadeiramente é isso que nos preocupa. Palácio dos Melos, antiga Faculdade de Farmácia, é um espaço bom para esta casa da livraria? Bom, é com certeza, porque o projeto do prestigioso arquiteto Cisa Vieira não contempla só o Palácio dos Melos, contempla naturalmente todas as áreas adjacentes. É um projeto muitíssimo bem integrado na paisagem, não fere nitidamente nada, absolutamente nada, digamos assim, o aspecto da própria Universidade de Coimbra, o panorama que se desfruta de outras zonas da cidade relativamente à Universidade. Agora, tira muito partido, muito para além do Palácio dos Melos. O Palácio dos Melos em si, por si só, sozinho, também não conseguiria dar guarida às necessidades da biblioteca, mas realmente esse projeto todo integrado, isso sim. Agora, no momento atual, verdadeiramente, o Palácio dos Melos ainda é imprestável, digamos assim, para satisfazer as necessidades da Biblioteca da Faculdade de Direito. Uma última questão relacionada com uma exposição que está patente ainda, o livro jurídico antigo, já que a Biblioteca da Faculdade de Direito completou 100 anos no passado dia 13, é também para, digamos, assinalar esta data. O que é que as pessoas que estarão interessadas em ver esta exposição poderão ver na exposição O Livro Jurídico Antigo? Não, poderão ver um pouco de tudo na literatura jurídica portuguesa e estrangeira. A exposição centra-se no livro jurídico antigo, mas pretende ser um pouco mais do que isso, quer dizer, pretende acompanhar este arco temporal inscrito entre 1911 e 2011. Tem um núcleo importante da literatura jurídica portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII, que são chamados praxistas. Os praxistas não eram só aqueles juristas que se notabilizaram na praxe processual, quer dizer, no direito processual civil e penal, ou na praxe notarial, eram também aqueles, esta era uma designação, digamos assim, mais abrangente, que incluía os comentadores de direito pátrio, os tratadistas, os canonistas, os cultores de direito romano, todos os grandes jurisconsultos e todo o tipo de literatura jurídica até ao século XIX. Depois, para além desse livro jurídico antigo, temos também um núcleo importante
interessante das nossas revistas jurídicas. Algumas, temos um núcleo de revistas jurídicas ímpar, de facto há algumas que são verdadeiras raridades, e depois também podemos acompanhar a evolução de alguma literatura jurídica atual, designadamente quer, digamos assim, pondo lado a lado livros entrados em 1911, e o primeiro livro até entrado é um livro muito interessante de um italiano chamado Luigi Mattirolo, que era um homem que foi mestre, foi governador do Banco de Itália, ministro do Fomento, e foi mestre do primeiro Presidente da República Italiana, um homem chamado Luigi Einaudi, e esse livro realmente é um pouco premonitório da nossa biblioteca, porque é um livro que dizia que realmente o direito e o estudo de direito não pode ficar confinado a um país nem a um século. Ou seja, e é isso que tem feito a nossa biblioteca. Tem uma literatura jurídica inconfinada a latitudes, abrange literatura jurídica de todos os países e também não está confinada a um século. Quer dizer, realmente, como se vê da exposição do livro jurídico antigo, abrange tudo. A nossa exposição também tem uma particularidade interessante. Ilustra as próprias obras dos professores da época da fundação da faculdade e os livros de sumários desse tempo. É muito interessante, dos grandes professores digamos assim, do primeiro quartel do século XX. Isso realmente é uma riqueza incomparável, até porque nós não só devotamos atenção a esses mestres, como aos nossos mestres atuais jubilados, porque realmente a Faculdade de Direito de Coimbra olha para os antigos mestres como verdadeiras lições vivas, digamos assim, os nossos mestres verdadeiramente não só ensinavam a saber, mas ensinavam a ser, de maneira que nós temos todo o carinho por ter ali realmente uma estante dedicada aos nossos mestres jubilados. Muito bem, professor Rui de Figueiredo Marcos, diretor da Biblioteca da Faculdade de Direito, resta-me agradecer ter-nos recebido em sua casa. Muito obrigado e muitos cumprimentos. Uma entrevista a propósito dos 100 anos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da sua biblioteca.